Campina Grande, sexta-feira, 13 de junho. Hoje comemora-se o Dia do Turista e também eu estou celebrando hoje mais uma primavera. Louvamos a Deus por este dia que Deus está acrescentando à nossa existência. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e o reverendo Jeremias falando sobre o valor, sobre a importância da oração em sala de prosa. Ei, gente boa! Bem-vindo, senta aqui conosco, ó. Sala de prosa. Nessa conversa, você também participa. Olha quem está conosco. Assustando. Coisa boa, varão de Deus. Aí o mestre Hernandes sem terra, né? Isso é uma novidade. É brutal, hein? Olha, uma blusa floral pra ele. Maravilha. A blusa floral sua chegou? Não, aí... Ué, não, tô encomendado. Eu falei com o cara que eu ia dar, o cara disse, eu vou dar. Eu tô esperando contra a esperança. Eu vou cobrar do cara. Continue orando. Oi, gente boa, nossa conversa hoje é sobre a importância da oração. Você tem um versículo predileto sobre oração, reverendo? Eu tenho um versículo. Reverendo, viu como é que eu chamei? É um coisa internacional, né? Eu tenho um versículo que, para mim, é marcante. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vou pedir para dar um esboçozinho para te dar uma sustância. Dá um esboçozinho, reverendo. Aqui há uma ordem, invoca-me no dia da angústia. Segundo, aqui é uma promessa, eu te livrarei. Aqui é um resultado, e tu me glorificarás. Ô, gente boa, eu gosto daquela palavra que Nosso Senhor falou assim, sobre o dever de orar sempre, não desanimar. Porque às vezes a gente desanima, não? Desanima da oração. E desanima, por que o cara desanima? Eu tenho um motivo, mas você dá um seu. Eu acho que desanima porque o tempo de Deus não é o meu tempo. E às vezes eu quero para agora, para ontem. E Deus age de acordo com a sua vontade, com a sua agenda e não com a minha agenda. Outra coisa é o seguinte, a gente desanima porque parece que quanto você mais ora, mais a perturbação aumenta. Em certas ocasiões, a gente entende que Deus está nos preparando para dias melhores, mas naquela hora parece que não vai acontecer nada. Você já tem uns assuntos que ora há muito tempo e parece que não vai para frente? Pastor, eu tenho motivos que eu oro há mais de 30 anos. Então nós estamos parecidos. Vamos ver se são os semelhantes. Problemas familiares, conversão de familiares queridos. Conversões familiares, enfermidades mentais, gente do céu. Eu oro por certos assuntos, queria que Deus abrisse assim uma brecha, a graça abrisse assim, ó. Ou então um remédio que ajudasse. Mas por outro lado, tem momentos que a gente pede a Deus alguma coisa que parecia impossível. Esses dias eu li uma frase boa. O cara falou assim, machado flutua? Aí ele mesmo disse assim, não. Aí em seguida ele falou, ou flutua. O impossível acontece. Ouse fazer uma oração que parece ridícula. Nada para Deus, nada para... Você tem coisa mais engraçada do que uma dona de 90 anos, grávida? É Sara, mano. Você adora a Sara, né? Eu pensei que você ia me citar outro exemplo. Só Deus, varão. Varão. E ele era estéril ainda, hein? Ainda era estéril. O valor de oração. Dá 4 conselhos aí para o cara que estava desanimado de orar, que é meu versículo. Bom, a primeira coisa é que Deus manda orar. Amém. Então, se Deus manda, eu não posso deixar de orar. A segunda é que a oração é a forma de Deus agir. Deus é soberano, Ele pode agir com oração sem oração. Claro. Mas Ele estabeleceu que Ele vai agir por meio da oração. Nada tendes, uma porque paradinha nada pedis. Uma paradinha aqui para os evangelistas. Deus elegeu, desde a fundação do mundo, quem vai ser salvo. Por que a gente precisa orar? Porque Ele mandou gente orar. boa. E nós vamos pregar porque Ele mandou pregar. E é assim que os eleitos vêm. Posso dar um exemplo disso? Assim, maravilhoso. Deus disse para Elias, lá no capítulo 18 de 1 Reis, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Certíssimo. Mas antes, diz a Bíblia que ele subiu para o cume do Carmelo e começou a orar.
Falei, mas se Deus disse, vai, apresente-te a Acabe, Deus não disse assim, vai, apresente-te a Acabe, ore primeiro. Mas ele orou. Por quê? A soberania de Deus e a responsabilidade humana não se excluem. A promessa nos leva a orar. Bom, familiares pesam, que a gente continua. Você continua orando por eles ou não? Continuo. Continua orando. Não desisto. Não. Não posso abrir mão. Outro assunto. Pelo qual orar? Não, que você às vezes fala assim, ai meu Deus. É que eu preciso de oração. Porque oração não é apenas pedir para Deus. Mais importante do que a resposta da oração é estar com Deus na oração. Olha, a oração transforma a pessoa. Você sabia disso? A oração não é para ficar pedindo, é para comunhão. Pense numa coisa misteriosa, gente boa. Dá quase um curto-circuito pensar que o Criador, o Eterno, o Redentor, vai parar comigo para conversar. Sem linha ocupada, sem precisar marcar agenda antecipada. E me aceitando lá, varão. Audiência particular. Pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu. Então, se você fosse falar comigo assim, Jeremias, você deve orar por 5 assuntos. Me dê aí. Primeiro, para que a minha vida seja transformada. A imagem de Cristo. A sua ou a minha? Bom, a sua. Quem está orando? Eu estou falando com ele, manda aí, então vamos orar por ele. Olha, veja que coisa interessante. Eu oro por ti, tu oras por mim. Segundo, para que eu conheça, experimente a vontade de Deus. O que Deus quer da minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Olha que coisa boa. Entender isso é muito importante. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Terceiro, para que eu receba poder para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter poder para que aquilo que eu sei para obedecer, aconteça. Exato. Quarto, para que a igreja de Deus possa avançar na força e no poder do Espírito Santo. Isso em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Fala nisso, diga um país que você ora por ele. Eu oro por Israel. Eu oro pelo Paquistão. Quinto motivo, para que o país possa reconhecer que Deus é o Senhor. O país, o nosso país. Nosso Brasil. Bem, eu oro pela sua família. Oro com regularidade. Amém. Eu oro para que Deus guarde a cuca dele. Pensa numa cuca brutal. Guarde a cabeça dele, ilumine. É uma maravilha. Fala sério. Eu oro para que o Senhor guarde você das ciladas do inferno, da carne. Amém. E eu oro para que o Senhor lhe dê tempos de refrigério, tempos de descanso, tempos em que 1 minuto de descanso vire 2 horas. Amém. Tempos em que você possa dar uma risada assim, boa, solta e benção. Igual Flávia de Prosa. Um colega meu disse assim, uma mulher disse assim para mim semana passada, falou, pastor, sabe o que eu mais gosto de Flávia de Prosa? Não, as gargalhadas. Mas eu oro. Eu oro para que pastor Hernandes e meus colegas sejam cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Eu estou com ele nessas orações. Eu oro para a igreja que eu pastorei, seja uma igreja que ama a Cristo, varão. Amar Cristo assim, de coração. Então você não desista de orar. Mamãe, que o filho hoje está dando trabalho, marido, esposa, não desista de orar, não. Foi nosso Senhor quem falou. E Deus, como disse o mestre aqui na abertura, a seu tempo. Deus tinha o dia perfeito para Jesus chegar, na plenitude dos tempos. Deus tem o dia perfeito que Jesus vai voltar. E Deus tem o dia perfeito para realizar uma obra que glorifica seu nome. Jeremias, tem determinados nós na nossa vida, na nossa família, que não é com conversa, nem com não grito, é com briga, nem xingando, não é com recurso judicial que vai desatar, nem com dinheiro. Tem nós que só Deus desata. Amém. E desata por meio da oração. Deixa eu dar um exemplo bíblico rapidinho. Lembra daquela história lá de Ziclag? Claro. Quando Davi chegou com seus 600 homens, 1 Samuel 30. E a cidade queimada, a cidade ferida, a cidade saqueada, os filhos, as filhas, as mulheres na mão do inimigo.
E, de repente, os amigos de Davi se voltam contra ele. Os mais próximos. Mais próximos dele. A dor O é cidadão brutal, ficou né? sozinho. Diz a Bíblia que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. É isso mesmo, gosto dessa frase. E buscou a Deus em oração. Uma situação humanamente perdida é revertida quando ele ora E e pede Deus dá estratégia. Eu quero orar com você. Eu quero que aí onde você está, você apresente diante do Senhor, abra seu coração. Talvez agora seja a hora de você reconciliar com Cristo. Amém. Falar, Cristo, transforma-me, me dá um novo coração. E nós vamos orar. Deus é Deus de perto. Há uma música que diz que também de longe, mas Deus está sempre perto. Ele não é de longe, não, Ele é de perto. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor disse, invoca-me e te responderei. Invoca-me no dia da angústia. Oramos por aquele que está em grande angústia. Oh Deus. Em grande angústia. Eu oro, Deus, por esses assuntos da família nossa, de nossa família, do mestre Hernandes, da minha. Nós aguardamos o dia do Senhor chamar e transformar os que amamos. Oramos também, Deus, por nosso país. Oramos por Israel, oramos pelo Paquistão. Sim, Deus. Oramos para o Brasil conhecer o poder de Cristo e o poder da ressurreição. Amém. Oramos para o Senhor despertar a igreja para orar. Amém. Oramos para o Senhor nos impulsionar para orar e não desanimar. Amém. A mim mesmo, Senhor, eu quero que o Senhor me traga para esse lugar de oração e traga também teu servo Hernandes e todos esses que estão aqui sentados na sala de prosa. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa está querendo o melhor de Deus para a sua vida. Abração. Então o juízo de Deus vem também sobre o seu povo, quando errarem, ou quando erraram, ou quando pecaram. Então vamos lá no versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha a que ponto Israel chegou. Eles chegaram a esse ponto. Uma coisa, pelo menos eu estava meditando aqui, irmão, cheguei à seguinte conclusão: isso é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E é o Senhor que está falando como justo juiz, Ele diz assim, diz o Senhor, falando para os juízes de Israel. Assim diz o Senhor. O que é que ele disse sobre isso? Não é? O Senhor não sustará, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam as pessoas pobres e não podiam pagar para aquelas pessoas que realmente precisavam de ajuda, de auxílio, de socorro. E eles vendiam, eles negociavam, faziam das pessoas mercadoria. Veja que ponto. Faziam das pessoas mercadoria, ao ponto de trocar ou trocá-los por um par de sandália. Gente, imaginem a que ponto Israel chegou, né? Trocar seres humanos, pessoas, por um par de sandálias. Meus irmãos, a gente está vivendo um momento aqui no Brasil. Eu estava preparando esse estudo aqui, comecei a refletir, aonde pessoas idosas, aposentadas, pessoas que estão sofrendo e o que ganham mal dá para comprar o remédio, passaram a mão numa parte daqueles que são aposentados, pensionistas. Isso é injustiça social. Vocês estão pensando que Deus vai ficar calado diante disso? Deus vai cruzar os braços e vai ficar só olhando? Vem juízo de Deus. Vem juízo de Deus, porque aqui em Israel eles estavam trocando pessoas por par de sandálias. Você imagina o que é tirar do bolso de um idoso, de uma pessoa que está debilitada, necessitada, a pensão ou a aposentadoria que ganha, mal dá para comprar o remédio, e esses indivíduos, de forma
injusta. E diga-se de passagem, irmãos, eram juízes que faziam isso. Está muito parecido com o nosso país, viu? Muito parecido mesmo. E outros países. Mas vamos lá. Então, o Senhor estava trazendo juízo sobre não apenas as nações, mas também sobre Israel, por causa de um abuso como este. E a partir desse versículo aqui, até o versículo 16, Amós vai descrever as injustiças sociais que os magistrados, os juízes, praticavam, e nem por isso, ou seja, tratar-se de Israel, ficaria impune. Por isso que ele diz aqui, por 3 e por 4, né? Ele diz no texto que eu li para vocês, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, quer dizer, o Senhor exortou a primeira vez, exortou a segunda vez, exortou a terceira vez, e agora estava exortando pela 4ª vez, e eles continuavam praticando aquelas injustiças, cometendo esse pecado contra os pobres. Eu queria que você pensasse um pouquinho, meus irmãos, diante disso que nós estamos trazendo aqui, a gente vê certas coisas em nosso país, eu estou trazendo aqui uma aplicação, que a gente fica revoltado, a gente fica indignado, com uma coisa como essa que a gente está vendo agora. E infelizmente, muitas dessas pessoas que cometeram esse crime contra os idosos e aposentados, parece que estão numa boa, parece que estão paliteando os dentes, parece que não vai acontecer nada. Eles vão um dia ter que prestar um ajuste de contas com o justo juiz. São esses os pecados, portanto, que Israel cometia a impunidade, como hoje não é diferente em nossos dias. Então havia 5 pecados cometidos e praticados por um povo que conhecia a palavra, estava familiarizado com a palavra, trazia a palavra aqui escrita em hebraico, os tefilim no braço, trazia aqui na fronte, como vocês viram aí, trazia também nos umbrais da porta, no portal das suas casas, mas mesmo assim desobedeciam, mesmo assim estavam com seus corações endurecidos, empedernidos, sem dar a menor atenção à palavra. E é por isso que o texto que nós estamos estudando aqui, dessa parte do capítulo 2, tem como título, quando o povo de Deus se esquece. Quando o povo de Deus, eu até diria, sofre de amnésia espiritual. Então eles venderam os pobres, e negociavam os escravos, inclusive vendiam, trocavam até por sandálias. Lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 6, meia dúzia, o Senhor disse assim, olha, e o povo sabia disso aqui: não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa, pois eles estavam ignorando as leis reveladas de Deus e não faziam caso daquilo que eles eram para fazer. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, diz que Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Uma coisa é você deixar de fazer uma coisa porque você ignora, e outra coisa é você saber e fazer o que você não deveria fazer. Por exemplo, a maioria dos irmãos aqui, alguns, né, são motoristas, têm carteira de habilitação. Então você vai dirigindo, vai viajando na estrada, você vê lá muitos sinais lá. Se você desobedecer aqueles sinais, está desobedecendo porque você sabe que realmente a desatenção, o descaso poderá causar um acidente fatal. Você pode morrer e pode matar muita gente. Então, uma coisa é você desconhecer por ignorância, e outra coisa é você saber e conhecer e deixar de fazer. E era exatamente isso que estava acontecendo com Israel, lamentavelmente. De sorte que esta palavra, meus irmãos, estava sendo dirigida através de Amós a um povo que não tinha de que se desculpar. No versículo que eu estou lendo para vocês, nos diz que eles, esse versículo 7, 6 que eu estou lendo, e o versículo 7 agora, onde lemos: suspiram pelo pó da terra
sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem ou com a mesma mulher, em algumas traduções, e assim profanam o meu santo nome. Essa expressão que nós encontramos aqui no verso 7, suspiram pelo pó da terra. Sabe o que é que ele estava querendo dizer? Eles pisoteiam o meu povo, pisoteia como o pó da terra, pisa. Um ato de humilhação, um ato de agressividade ao respeito humano, à pessoa humana. Então eles suspiravam pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, ou seja, exploravam-no, e eles simplesmente estavam fazendo vista grossa. Os juízes faziam vista grossa. Eles desconheciam o que está escrito, eles sabiam, de acordo com Deuteronômio capítulo 16, verso 19, porque a palavra estava escrita, gente, na coisa da porta da casa, na forra da porta, ou na porta, estava escrita aqui, estava escrito num dos braços. E eles, embora soubessem disso tudinho, no versículo, Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, eu peço que coloquem aí no Data Show, diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Sabe, irmãos, que a gente tem visto muito suborno em nossos dias? Isso parece que para a gente é coisa nova, mas isso é coisa antiga. Olha Israel praticando isso aqui no passado. Povo obstinado a desobedecer, a desprezar a palavra de Deus, e por isso o Senhor está repreendendo o povo através de Moisés. A palavra, e aqui no caso, lá nos Pentateuco, Moisés, e aqui o próprio Amós, porque o povo estava repetindo as mesmas fraquezas, os mesmos pecados. Eles, meus irmãos, tinham conhecimento, eles deveriam ter cuidados com aquilo que Deus havia recomendado, que Deus havia falado, e eles não podiam negar que estava tudo lembrando na mente. Inclusive, você já deve ter visto alguma foto de judeus, inclusive adolescentes, crianças, eles deixam crescer um cachimbo aqui do lado da orelha direita e do lado esquerdo. Sabe por que eles usam aquela trancinha esquecida aqui? Para lembrar da palavra. Onde eles estiverem, eles quando fazem assim, lembra aquele bater aqui no rosto, lembra que eles devem obedecer à palavra. Isso é cultura de Israel. Você vai ver muitos homens, crianças, adolescentes, pessoas adultas, pessoas idosas com aquela trancinha aqui, bem de lado aqui. Deixa crescer só essa parte aqui, para quando eles estiverem andando e balançando, eles lembrarem da lei e da palavra. Isso é cultura de Israel. Mas mesmo assim, eles continuam desobedecendo. Muitos deles, não estou dizendo todos, mas muitos deles continuam em desobediência à palavra de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo para aqueles que estavam ali ouvindo a sua palavra: os pecados de vocês que foram cometidos, que vocês exploraram os pobres, e ainda nesse versículo 7 que eu estou lendo para vocês, eles perverteram o caminho dos mansos, ou homens de bem. Um homem e seu pai coabitavam com uma mesma mulher. Isso chama-se incesto, que é um dos pecados que Deus mais abomina. Eles profanam, por isso que eles aqui profanam o meu santo nome. Praticavam uma forma de incesto, um dos pecados que Deus mais abomina. Está lá em Levítico, capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 18. Se vocês prestarem atenção mais tarde, quando quiserem ler, você vai lá que não verás a nudez da tua mãe, nem do teu pai, nem do teu irmão, nem da tua irmã. Não descobrirás a nudez. Não terás relação, e aí bestialidade. Ele fala sobre a questão da união homoafetiva.
e bestialidade aqueles que tinham relações até com animais. Está lá escrito no livro de Levítico, capítulo 18, versículos de 1 a 18. Ora, se Deus deixou isso escrito, é porque eles eram vulneráveis, estavam sujeitos a desobedecer a palavra e praticar esse tipo de abuso pecaminoso, incesto. Eu conheço algumas pessoas que isso é uma coisa normal, hoje é comum. Conheci algumas pessoas já no passado que a mãe se relacionava com o próprio filho. Não se choquem não, eu conheci histórias reais, não é de ouvir dizer, né? Então, isso que eu estou falando para vocês, já no passado ocorria, como nos dias em que o Senhor escreveu lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo de 1 a 18, eles sabiam muitas, incontáveis vezes, que aquilo que eles praticavam era pecado. E tem mais uma coisa, aqueles que estavam se envolvendo com os deuses pagãos, havia as sacerdotisas com as quais eles se relacionavam. Já imaginaram, meus irmãos? Uma pessoa que está com a responsabilidade de ministrar a palavra, de fazer toda a liturgia de um culto, né? E tendo relações sexuais ilícitas, ilegais. Isso era o normal que havia naqueles dias, entre aspas, normal para aqueles que estavam realmente mergulhados no pecado. Nesse versículo 8, nós vamos ver o Senhor dizendo: e se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Ele está mostrando aqui que aqueles pobres coitados, naqueles dias, eles sofriam, até quando empenhavam suas roupas, para poder eles terem dinheiro para comprar o que comer. Havia duas classes de pessoas naqueles dias. Não havia classe média, havia classe rica e classe pobre. Então os pobres humilhavam, massacravam, exploravam os ricos, massacravam, exploravam os pobres. E por isso que você vai ver isso aqui no verso 8: e se deitam ao pé de qualquer altar, ou seja, os ídolos, levou-os à cegueira, à ignorância espiritual, e esquecerem-se de obedecer aquilo que o Senhor havia recomendado. Eles, sobre o altar, eles roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos quais foram multados. Esse versículo 8, que eu estou lendo para vocês, é básico para aqueles que queriam realmente explorar os pobres. Daí, o que eles faziam descaso à palavra e procuravam realmente obedecer os rituais religiosos, aos deuses pagãos, por eles terem desprezado o Deus de Israel. Eles eram gananciosos, aqueles ricos, não estavam nem aí para os pobres. Eles exploravam, eles abusavam, eles praticavam toda sorte de injustiça social, e para eles aquilo era uma coisa normal. Eles se aproveitavam das pessoas indefesas, dos menos esclarecidos. Inclusive eu estava vendo esta semana um comentário de um jornalista: as pessoas que foram mais lesadas por esse escândalo do INSS são pessoas que às vezes não sabem nem assinar o nome, pessoas simples, pessoas que não têm uma certa formação, não tem estudo, não teve a oportunidade de estudar. Então facilmente eles conseguiram descontar na folha de pagamento, no contrato, dos cheques que eles recebem de trabalho, aquele valor que já está uma soma avultada. Ninguém sabe nem dizer quanto é que foi usado por aqueles que se aproveitaram dos menos favorecidos ou dos pobres. A Bíblia diz, meus irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Esses homens um dia vão ter um ajuste de contas com o Senhor. E aí eles exigiam que aqueles que não tinham como ressarcir o empenho da roupa, lhes fosse restituído antes do pôr
antes do pôr do sol, eles tinham que fazer isso, conforme está lá em Êxodo 22, 26. Eles exploravam, eles abusavam, eles roubavam, eles faziam com que aqueles pobres empenhassem o que eles precisavam ter para até sua sobrevivência. Mas quando chegasse no pôr do sol, aquele que estava com empenho em suas mãos deveria devolver ao pobre que não tinha com que pagar. Eu quero agradecer a você, internauta, que esteve conosco. Espero a sua compreensão. Na próxima segunda-feira nós daremos continuidade a esta palavra. Quero lembrar a todos, nesse domingo, vá à igreja mais próxima da sua residência. Se você reside em Campina Grande, faça-nos uma visita. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Escola Dominical, 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras, culto de oração pela família. E às quintas-feiras, estudo bíblico. Deus abençoe você e toda a sua família. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.